Olá a todos, colegas, pesquisadores. Antes de iniciar a minha apresentação, eu gostaria de agradecer pela presença de todos vocês nessa segunda edição do Seminário Internacional de Mediatização, que é tão importante para a gente, por esse momento de poder partilhar um pouco da minha pesquisa, um pouco do que eu venho pensando. Esse texto que eu vou apresentar para vocês, ele é uma tentativa de articulação entre duas pesquisas que que estão em andamento. Uma que diz respeito às imagens de crianças envolvendo conflitos, em especial na Síria, que vem desde 2015, e outro envolvendo a questão de imagens de crianças postas em circulação nas favelas cariocas e a sua negação da sua visibilidade. Então, a tentativa aqui é reunir esses dois movimentos, essas duas situações de conflito, considerando tanto as guerras ou os atentados terroristas como uma situação de conflito, como também de interesse os conflitos urbanos vivenciados nas favelas. Então, para a gente começar essa apresentação, gostaria de destacar o título do meu trabalho, que se chama Circulação de Rostos, da Fórmula Mágica às Faces Esquecidas. Essa proposta ela tem como ponto de partida a gente pensar sobre o conhecimento em circulação, sobre a circulação de imagens. Então, como o título dessa mesa é sobre o conhecimento em circulação, me volto a pensar sobre essa circulação das imagens. O foco está em compreender de que forma, então, a aprendizagem das lógicas de mediatização, elas afetam a circulação de sentido sobre os conflitos, em especial a circulação do rosto das crianças. E o nosso caso de investigação, ele é formado, então, por um conjunto de imagens de crianças que tiveram os seus rostos divulgados, em contraposição a um outro conjunto que teve esse rosto negado e, portanto, não se tornou um símbolo, não foram pregnantes. Para a gente pensar inicialmente nessa questão do rosto das crianças, de como isso vem num contínuo, a gente pode observar essa imagem que é muito conhecida de vocês, a menina afegã. Essa fotografia foi produzida em 1984 pelo Stephen McCurry, e a gente pode se perguntar o que essa história tem a ver com o artigo, ou com o que nós estamos discutindo agora em 2020. É interessante pensar que é uma longa temporalidade, é uma diferença de temporalidade importante, mas que, por outro lado, a gente pode pensar que lá em 84 se efetuavam os registros de guerra com fins de publicação para a mídia. O próprio McCurry, ele foi cobrir essa situação para a National Geographic. E interessante que ele produziu as imagens em 84 e essa capa, essa imagem da menina, foi para a capa da publicação de junho de 85, o que dificilmente aconteceria nos dias de hoje, né? Então a gente percebe que essa imagem ela foi produzida seguindo todos os preceitos do jornalismo, em termos de enquadramento, o que hoje a gente percebe que há modificações em termos da produção da imagem, da qualidade da imagem, mas que esse rosto inquiridor, esse rosto que nos olha, ele continua muito presente ainda numa série de produções imagéticas que vêm na esteira dessa. Então podemos pensar que essa mutação, ela se inicia pelo conhecimento em circulação. Isso é, em 1984, o jornalismo e, consequentemente, os meios hegemônicos, eles detinham um papel de sincronizadores sociais, assim como Harry Pross o chama. Porém, atualmente a gente pode considerar que os meios hegemônicos, eles perderam esse espaço, embora ainda sejam muito importantes como a chancela social, né? Tem ainda um papel muito importante. Eu mesmo, num texto anterior, lá em 2018, trato, por exemplo, da entrada de outros agentes nessa cena da circulação, como, por exemplo, instituições não midiáticas, e me refiro, nesse outro trabalho, aos capacetes brancos na Síria e como eles registram cada um dos momentos dos seus resgates, pensando em pô-los em circulação. Então, aqui, quando a gente começa a pensar sobre a questão desse conhecimento sobre a circulação, nós observamos que esse processo de conhecimento, ele está ligado diretamente à didatização das lógicas de mídia e a um crescente desenvolvimento de lógicas de mediatização que vão sendo apreendidas, apropriadas e instituídas. Nesse trabalho, nós partimos da abordagem de lógica de mediatização que o professor Braga trabalha, em que ele indica que as lógicas de mediatização, elas estão baseadas em fazeres sociais, portanto, envolvem tentativas, processos experimentais, e muito disso se dá a partir dos recursos interacionais.
Então, em nosso caso, para que a gente possa compreender o uso desse rosto da criança em situação de conflito, esse processo ele vem sendo adotado historicamente, mas para que a gente possa perceber como essas transformações se dão em termos de lógicas nos últimos anos, nós passamos a observar como essa imagem da menina afegã, ela se instala como uma referência para outras imagens posteriores, rememorando aí ou retomando o imaginário social e coletivo. Então, a partir disso, nós passamos a pensar sobre essa circulação que, em nossa ótica, ela dialoga com os estudos do Veron, do Fausto, do Cingolani, do próprio Carlon, e dão conta de um processo muito mais profundo do que simplesmente dizer que as imagens elas voltam ou elas são reescritas, mas lida com essa produção efetiva do sentido e que está ancorado na impossibilidade de uma coincidência, uma vez que as gramáticas de produção e de reconhecimento, elas vivem um processo perene, né, constante de desajuste. Então, pensando nisso, nós nos mobilizamos aqui a observar esses processos de interação e os processos de circulação dessas imagens. Então, o nosso caso ele é formado por um conjunto de imagens de crianças que também tem essa relação com uma produção, uma exposição de sentido. As nossas provocações iniciais se dividem em dois eixos, como as lógicas de mediatização, elas afetam na exibição de rostos infantis como símbolos de conflito, e por outro lado, como a atribuição de valor nas interações, portanto, na circulação, demandam novas táticas para constituir uma condição de visibilidade. E essa ideia de condição de visibilidade eu vou explorar daqui a pouquinho mais à frente, que é um conceito, é uma elaboração em constituição. Então, o nosso primeiro caso, nosso primeiro observável aqui é a imagem do Orhan Daknesh, que foi encontrado sozinho, né, em meio aos escombros, em Alepo, em 2016. E essa imagem foi rapidamente divulgada, atingiu os Trend Topics, e é interessante observar que essa imagem ela foi produzida pelo Haslan, um fotógrafo vinculado ao grupo Alepo Media Center, mas que é um grupo de oposição, então é um grupo, não é profissional, ele é amador, e essa imagem foi comercializada para grandes agências, o que acontece em todos os casos que nós veremos aqui. O Haslan, em uma entrevista, ele menciona que a sua proposta ao fazer essa imagem era com que ela pudesse viralizar para que o mundo soubesse o que acontece na Síria especificamente. Logo após essa imagem, nós tivemos uma outra, também da Síria, envolvendo a menina Aya, de 8 anos, também em Alepo, em 2016. Né? Foram 2 meses logo na sequência. Então, na primeira aparição dessa imagem, nós temos essa comparação dessa menina no flagrante, né, no momento em que ela é resgatada, ainda perdida, sem saber o que estava acontecendo, e tem a sua imagem atrelada a uma simbologia religiosa da menina que chora lágrimas de sangue, assim como santas. E, por outro lado, temos essa comparação com a sua vida cotidiana. Posteriormente, nós temos uma reinserção dessa imagem com um viés mais político, em que uma postagem da Unicef traz novamente a menina, relacionando a imagem primeira com uma nova postagem em que ela segura esse cartaz dizendo: não me bombardeie novamente porque isso dói. E essa imagem da Aya, no momento em que ela está ferida, foi produzida também por um ator social para o Taubissé Media Center, também um grupo ativista, e posteriormente essa imagem passou a ser divulgada em todos os jornais e veículos do mundo. Outro caso que nós podemos chamar a atenção é o caso da menina Fernanda, em 2019. Ela tem 2 anos, uma menina hondurenha, que ao tentar fazer o acesso, né, a entrada nos Estados Unidos junto com a sua avó, foi impedida, foi barrada pelos policiais e apartada da sua avó. E assim, sozinha, com 2 anos, ela foi até o tribunal, tendo que se expressar ou tentar se expressar para explicar o que estava acontecendo, né? O que causou muito espanto na época, né? Esse momento de uma separação de famílias e de crianças que ficaram sozinhas. Tanto que isso resultou na capa da revista Time, por um outro ângulo, um outro registro dessa mesma menina, a Fernanda, em que ela está ali chorando em pânico, né? E quem observa é o próprio Donald Trump.
Então, como dizer, né, bem-vindo à América. Então, essa colocação, que inclusive dialoga com a imagem lá do Alan Kurdi de 2015, que também foram construídas imagens do bem-vindo à América, ou sonho americano, né? Então, essas relações se estabelecem discursivamente e também na posição, né, no uso, na adoção dessas imagens. E a última imagem que nós tivemos, a mais recente, ela diz respeito às imagens da Elif, uma menina de 3 anos que ficou 65 horas soterrada após um terremoto na Turquia. E essa imagem, produzida muito rapidamente, né, naquele momento, acabou sendo divulgada em todo o mundo, né, ganhando muito espaço, tanto no jornalismo como nos espaços dos atores sociais, no Instagram, no Facebook, né? Então, essa imagem, ela traz, e esse conjunto de imagens, né, eles trazem essa ideia de crianças que sofreram em conflitos, mas que de algum modo elas representam uma sobrevivência, né? Elas são sobreviventes, então há uma possibilidade de um sucesso. E a gente observa aí também que toda essa plasticidade programada, que toda essa construção, ela observa aí que essas imagens postas em circulação envolvem 2 movimentos. Um primeiro, né, ou um importante, que é o jornalístico, e também a afagia social, ou seja, esse consumo das imagens por atores sociais em seus espaços diversos. A partir disso, nós passamos a pensar, então, que essas imagens elas já são produzidas levando em conta a ideia de circulação. Então, carregando consigo as imagens precedentes, como aquela da menina afegã. Por fim, a gente começa a observar agora um outro conjunto, que é esse das crianças com suas faces negadas, que são as imagens das crianças nos conflitos das favelas cariocas. A gente observa aqui, são 4 crianças, né? Nós temos o João Pedro, de 14 anos, assassinado em 2020, em plena quarentena e em casa. Temos a Ágata Félix, que foi assassinada vindo de van com a sua mãe, levou uma bala perdida. E temos também o Cauê e o Cauã, também assassinados nas favelas, nas suas comunidades. Todos esses casos têm em comum um indício fortíssimo de que essas mortes foram promovidas ou foram realizadas em confrontos com a polícia. E são sempre imagens negadas de circular no momento da sua ocorrência. Nós não temos fotos dos fatos dos acontecimentos. Então, essas imagens fortes, elas são negadas, são impedidas de circular. No caso específico do menino Marcos Vinícius, nós tivemos esse vídeo, essas imagens do seu corpo, chegaram a ser postas no Facebook, mas foram barradas pela própria plataforma por serem compreendidas como proibidas ou como muito fortes. Então, há uma alegação de que no jornalismo brasileiro e de que as postagens brasileiras desses acontecimentos, elas não são tão intensas como esse conjunto anterior para preservar as crianças e por um risco de acentuação da violência. E aí o que se recorre sempre são essas imagens de arquivo, imagens da família, que muitas vezes nem mais condizem com a criança no momento em que ela estava. O caso, por exemplo, do Cauã, ele tinha 12 anos, mas a foto foi produzida de um modo bastante anterior. Então, o que a gente nota aí? Algumas tensões em jogo. Essa fórmula mágica da exposição da criança, do rosto da criança, ao mesmo tempo ela colide ou ela se confronta com um não reconhecimento. E quando eu falo aqui de um não reconhecimento, não é simplesmente um não reconhecimento das crianças ou de uma infância de crianças da favela, mas se trata de um não reconhecimento como um conflito efetivamente. Nós estamos falando de coisas que são semelhantes, embora, obviamente, respeitem diferenças, mas que a fórmula utilizada com frequência de uma preservação da infância, de uma valorização da simbologia da infância, não se aplica nesse caso. Então, ainda que a gente tenha muitas manifestações nas redes, e elas sejam como ilustrações e charges, né, a gente percebe que essas vítimas em conflitos urbanos, como os confrontos aqui nós nos reportamos, têm as suas imagens proibidas ou negadas. Então, a gente começa a trazer também algumas tensões teóricas para que a gente possa refletir junto. Nesse sentido, eu destaco a questão do enquadramento adotado pela Judith Butler, também a ideia de condição de reconhecimento. Butler trata, porém, que o enquadramento ele envolve a questão de emoldurar, determinar e, ao mesmo tempo, de conter
um ângulo, uma abordagem, né? Um enquadramento. Quando eu penso nas imagens dentro desse cenário de mediatização, me parece que temos que rever ou que tensionar esse conceito de enquadramento a partir do momento em que não é possível conter uma imagem, não é possível impedir que ela se expanda nos processos de circulação. Então, a gente passa a observar aí uma condição de reconhecimento, ou seja, antes de reconhecer, eu preciso ter uma condição de ser reconhecido. Do mesmo modo, antes de me tornar visível, eu preciso ter uma condição de visibilidade. E quando eu falo aqui nessa ideia de condição de visibilidade, esse conceito que eu venho elaborando, envolve normas, características, valores, morais, imaginários anteriores que se acoplam para permitir, né, essa condição de visibilidade. E, inclusive, nos faz pensar muitas vezes sobre se essas crianças das favelas, elas são envolvendo corpos, né? Por outro lado, também tem essa ideia, será que seus rostos, será que suas vidas têm interesse? Então, essa provocação nos faz pensar que muitas vezes é preferível a gente ver o rosto do futuro, as crianças de uma manhã diferente, do que esse rosto do passado, congelado, né? É preferível ter um rosto estrangeiro do que aquele que nos é próximo e que muitas vezes nos faz pensar quem será o próximo, a próxima criança a aparecer, né? E esse rosto infantil de esperança, de sobrevivência, de ressurgência, no caso das crianças das favelas, acaba aparecendo como um rosto que antecipa o julgamento pela sua própria existência. Então, a gente está diante de um conjunto de imagens que trazem crianças de diversas nacionalidades, mas que envolvem acontecimentos. Já no caso das crianças das favelas, elas iluminam um contínuo na história e no tempo, né? Então, diante disso, nós passamos a observar a ideia de um contra-agenciamento. Se por um lado nós temos mais agentes produzindo essas fotografias, produzindo essas imagens, que não são apenas fotógrafos ou fotojornalistas, nós temos por outro lado um movimento de contra-agenciamento da circulação. O Cardon trata dessa ideia de um dispositivo analítico e que nós aqui nos propomos a concordar e talvez a avançar um pouco dentro dessa proposta, no sentido de que ele coloca a ideia de que há movimentos ascendentes e descendentes da circulação. E nós percebemos que o contra-agenciamento, ele se caracteriza exatamente por uma ação de sujeitos, de atores sociais que não visam os meios hegemônicos. Eles não os pretendem, embora muitas vezes os mobilizam. Há uma luta aí de atores e de coletivos para se desconectar dos meios, e essa busca é por uma imagem, então, síntese do rosto. Aqui alguns exemplos. Temos um movimento que é capitaneado pela mãe do Marcos Vinícius, a Bruna da Silva, e que ela faz uma expressão muito forte, que esse movimento de contra-agenciamento, né, de um ativismo, inicia quando ela percebe que o seu filho foi assassinado 2 vezes, uma vez pela polícia e outra vez mediaticamente, sendo que foram construídas muitas fake news, colocando o rosto do filho dela em imagens de traficantes. Então aqui nós temos um conjunto de ações, inclusive vídeos abordando o Chega de Racismo, um rap cantado por crianças da periferia carioca. E aí a gente chega na proposição final de pensar o rosto como uma ética. A circulação, ela se configura como uma relação de atribuição de valor nas interações. E aqui os nossos observáveis apresentados, eles nos permitem considerar que essa imagem que circula, ela é fruto de uma disputa muito intensa por sentidos. O conjunto de crianças que possuem as suas imagens expostas como símbolos da vida e da sobrevivência, elas possuem a condição de visibilidade. Mas será que possuem a de reconhecimento? Quando eu faço essa provocação, eu estou pensando exatamente na questão de que essas crianças são atreladas a processos políticos, para humanizar essas questões. Mas passado o período desses acontecimentos, elas simplesmente desaparecem. Então, nos parece muito importante pensar na diferença da face e do rosto. O rosto da criança da favela, ela é uma imagem apagada, mas isso não implica o fim do rosto. O rosto, na expressão do Levinas, ele trata do reconhecimento do outro como um outro. Já a questão da face é o que nos dá essa expressividade, que carrega algumas características nossas, nos dá contorno. Quando nós falamos dessas imagens das crianças sírias, nós estamos cada vez mais falando de faces. Quando nós pensamos em rosto, no reconhecimento, na alteridade, nós podemos pensar isso que Levinas já nos traz, de que é impossível matar o outro, porque o outro, essa morte, mesmo concretizada, o outro sempre escapa.
Então, podemos pensar que Marcos Vinícius, Ágata, João Pedro, eles escapam. Mesmo sem um contorno definido da sua face, eles escapam enquanto um rosto que nos olha e que nos inquieta, que nos chama atenção para algum tipo de ação. E nesse sentido, há uma convocação de uma ética da alteridade, uma ética que não nega as outras, mas que se torna ainda mais importante. Essa ética, em nossa ótica, ela coloca em xeque todos os nossos aprendizados em relação às lógicas de mídia e demanda cada vez mais lógicas de mediatização. Portanto, ir além da repetição desses modelos valorados para contragenciar os fluxos a partir do conhecimento que circula, mas colocando novos sentidos, que escute, que valorize outras vozes, outros olhares. Eu agradeço o espaço, agradeço a apresentação e espero que a gente possa trocar muitos conhecimentos a partir do debate. Muito obrigada.